Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Segurança em Laboratórios Analíticos. Meu nome é a professora Roberta Mariot e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo 1, onde a gente vai ter uma introdução sobre o assunto e regras básicas de conduta que vão servir para todos os tipos de laboratórios analíticos. Bom, então eu vou fazer uma introdução para que vocês entendam a importância desse curso, por quê? O que causa, como prevenir e como resolver riscos e acidentes. A gente, quando consegue conhecer as causas, né, a gente consegue minimizar, então, a probabilidade de ocorrência de riscos e acidentes. E eu já introduzi algumas definições que vocês vão ver agora no slide 2 e que são essenciais para um bom entendimento desse curso. Então, eu vou começar com 3 conceitos: perigo, exposição e possibilidade ou probabilidade de ocorrência. Essa figura, né, então, do leão, um felino, né, extremamente perigoso, lá no topo da cadeia alimentar, presa numa jaula, ela consegue explicar esses 3 conceitos. A gente tem um leão, né, que é o perigo, né, a exposição a esse perigo reduzida por conta dele estar dentro de uma jaula segura, forte, né? E isso faz o quê? Reduz a possibilidade, a probabilidade de ocorrência de um acidente, né, ou de uma doença que possa ser consequência de problemas num laboratório. Tá? Agora eu vou focar para laboratórios. Então, quais são as causas de acidentes no laboratório? A gente tem os incêndios, gases tóxicos, projeções, né, principalmente no nosso rosto, né, que a gente precisa evitar, armazenamento impróprio de reagentes, de soluções, derramamento, transporte inadequado e o descarte incorreto. O descarte não vai fazer parte desse curso, ele é um curso separado, mas ele é muito importante para a segurança do laboratório. Uma forma, né, de descartar os resíduos de uma forma segura é essencial, né, para a segurança do laboratório. Bom, então quais são as consequências, né, desses incidentes? Irritações, incapacitações, sejam curtas ou de longas, né, lesões, doenças que podem ser agudas ou crônicas. A intenção aqui é resolver ambas, né? Então prevenir ambas, tanto as doenças agudas quanto as doenças crônicas e até, né, levar à morte. Então agora a gente vai começar com as regras básicas que precisam ser adotadas para a gente ter segurança nossa e dos nossos colegas que dividem o espaço do laboratório conosco. A primeira regra, né, a regra 0 é sempre utilizar uma vestimenta adequada. Então, calça comprida, sapato fechado que proteja os nossos membros inferiores. A gente também, existe a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, como é o jaleco de mangas longas, preferencialmente de algodão, porque ele, né, a probabilidade dele prender fogo é menor. Tá? Também algumas regras de etiqueta: cabelo longo, né? Se ele é muito longo, não pode ser só um rabo de cavalo, precisa ser um coque, para não deixar o cabelo caído por cima do jaleco. Outras questões, né? Não pode usar, então, bermuda, já falei, né? Da questão da calça comprida, bermuda ou sapato aberto, chinelo, sandália, salto também não é permitido. O excesso de adornos volumosos, colares grandes, brincos compridos, né, ou pulseiras, muitas pulseiras, a gente tem que evitar, né, que isso possa derrubar coisas ou se prender e pode causar um acidente. E usar os óculos de segurança para proteger os nossos olhos ou uma máscara de proteção para o rosto. A gente também tem que evitar o uso de lentes de contato. Por quê? A lente de contato pode absorver alguns reagentes e pode prejudicar a nossa visão. Então, né, a regra é usar óculos e não as lentes de contato quando for fazer um experimento no laboratório. Ainda em relação aos equipamentos de proteção individual, é preciso, né, usar os equipamentos de proteção individual corretos. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabela, né, onde tem
na primeira coluna, os produtos químicos, reagentes, e 4 tipos, 4 colunas exemplificando 4 tipos de materiais diferentes para as luvas, tá? Por quê? As luvas, o material das luvas, ele precisa ser adequado para proteger as mãos durante o experimento. Então, só para vocês entenderem a legenda aqui, a gente tem o E de excelente, então ele é adequado, para aquele reagente, o material da luva. O B é bom, o SA é o sofre ataque e o NT não foi testado até agora. O ataque, ele é feito em contato com o reagente, o material da luva em contato com o reagente durante 20 a 30 minutos e esse ataque é visual, analisado visualmente. Essa tabela ninguém precisa decorar, ela pode ser impressa e colocada do lado do armário dos reagentes. E eu só vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Que é a acetonitrila. Tá? Então, por exemplo, a luva de borracha de látex para acetonitrila, ela não pode ser usada, porque o látex sofre ataque da acetonitrila. O neoprene, em contrapartida, é excelente. Já a borracha nitrílica, ela não foi testada, mas o PVC, ele sofre ataque. Tá? Então, a gente precisa saber qual luva utilizar quando for manusear algum reagente. Isso é extremamente importante. A regra número 1 do laboratório é que a gente não pode ingerir alimentos nem bebidas dentro do laboratório. O laboratório é um local já naturalmente contaminado com reagentes químicos, biológicos, então não é permitido a ingestão de alimentos e água ou bebidas dentro do laboratório. A regra número 2 é sobre trabalhar com organização e preparação. Então é necessário ler e imprimir os protocolos, os procedimentos com uma antecedência de no mínimo 24 horas para se preparar para o experimento. Então, preparar reagentes, vidrarias que vão ser utilizadas, preparar algumas soluções com antecedência, inclusive ligar os equipamentos para corrigir as temperaturas. Se for usar um banho-maria, já coloca a temperatura que precisa estar ao longo do experimento, para ele conseguir atingir a temperatura, um banho-maria, uma estufa, por exemplo. Ainda, também é preciso manter a bancada organizada, só com o material que a gente for utilizar naquele momento. E nunca colocar nada na beirada da bancada, que a gente possa bater, que possa cair e a gente perder, às vezes, todo um dia de trabalho. É importantíssimo a gente, quando for fazer um experimento, for fazer algum procedimento analítico, ter muita calma e paciência e concentração. Então, a gente tem que já começar tranquilo e fazer tudo bem devagar, e isso vai impactar não só na segurança, mas também nos resultados do nosso trabalho. A regra número 3 é conhecer o laboratório onde tu está trabalhando. É extremamente importante conhecer as saídas, para caso ocorra, a gente saber por onde sair. Também localizar os reagentes, as vidrarias, os utensílios que vão ser utilizados ao longo do nosso experimento. E conhecer os equipamentos e saber onde eles ficam localizados, como, por exemplo, o chuveiro, o lava-óleos, os extintores, a vermiculita que é usada em caso de derramamentos. A regra número 4 é que a gente nunca pode cheirar ou provar um reagente de laboratório ou uma reação química. Se a gente não conhece o reagente, a gente tem que partir do princípio que ele é sempre perigoso. Tá? E se no protocolo disser algo sobre sentir odores, então qual é a maneira correta de fazer isso? É colocar, então, a vidraria na nossa frente e com a mão, e empurrando esses compostos voláteis para sentir esses odores onde manda o protocolo. Depois disso, é necessário lavar as mãos e retornar ao experimento. A regra número 5 é o cuidado que se deve ter com a contaminação. Uma regra básica e importantíssima é que a gente nunca pode pipetar ou tirar com uma espátula,
da próprio vidro do reagente, ou do pote, ou da solução mãe. Tá? A gente sempre tem que fracionar, né, só aquilo que a gente for utilizar para economizar, obviamente, da amostra, da solução e do reagente, utilizando um becker. O becker é a vidraria que é usada justamente para transferências. Então, eu transfiro o reagente para o becker, sempre, né, prevendo aquilo que eu vou utilizar, e do becker eu vou pipetar, ou eu pego a minha amostra, coloco dentro do becker, né, eu uso a espátula, né, no becker e peso a minha amostra ou uso ela na reação. A gente nunca pode devolver essa solução para o vidro da solução mãe ou o reagente para o vidro do reagente, né? Porque isso pode contaminar, né, então o meu reagente, a minha solução mãe ou a minha amostra. Tá? Então é extremamente importante as transferências serem utilizadas com o becker. A regra número 6 é de identificação. A identificação ela é extremamente importante tanto em reagentes quanto em soluções como em amostras, porque muitas soluções e reagentes que a gente trabalha no laboratório, elas têm uma aparência iguais. Tá? E é muito fácil esquecer o conteúdo. Então é extremamente importante marcar, né? Dizer exatamente o que é a amostra 1, a amostra 2, o nome do reagente, o descarte, né? Identificar. Também é necessário identificar com uma caneta adequada. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma marcação num cadinho, onde esse cadinho vai para um forno mufla, que atinge temperaturas de até 900 graus, é preciso usar uma caneta adequada que não vai ser removida nessa queima. Então é importante, né, a gente não perder essa marcação. Isso vai nos trazer segurança e também para os colegas. A regra número 7 é identificar materiais quentes, porque os materiais quentes, eles têm exatamente a mesma aparência dos materiais frios. Então, é importante, né, identificar para os colegas que aquela chapa de aquecimento, né, ela está quente, ou aquele equipamento, ele não pode ser tocado porque ele está quente. Outra coisa importante é manter longe de materiais inflamáveis uma chapa de aquecimento, um bico de Bunsen. E outra questão importante ainda é não deixar nunca um bico de Bunsen desatendido. Se precisar se ausentar do laboratório, a gente tem que desligar o bico de Bunsen e, né, então sair do laboratório. E só reacender quando retornar. A regra número 8 é que como o laboratório, né, e as técnicas analíticas, elas geralmente envolvem perigo, a gente nunca deve trabalhar sozinho. Sempre escolher horário comercial onde os colegas estão presentes, tá? Caso isso não seja possível e é necessário trabalhar num final de semana ou num horário fora do horário comercial, é importante avisar os colegas, o coordenador do laboratório, o técnico responsável por aquele laboratório, que tu vai estar lá, né, executando aquela técnica analítica, né? Então existe um risco de acidente no próprio experimento e existe também um desmaio que a pessoa pode ter, né? E ficar sozinha nessa situação pode ser muito perigoso. Experimentos perigosos, eles precisam ser feitos acompanhados. Então, sempre ter um colega, pedir para um colega, né, nos acompanhar nesses experimentos mais perigosos, quando estiver trabalhando com reagentes mais complexos, né? E sempre avisar os colegas, professores, e manter contato quando estiver trabalhando sozinho, para evitar qualquer problema. A regra número 9 é nunca usar um equipamento onde a gente não tenha total conhecimento sobre ele, né? Os equipamentos, eles são de laboratório, são geralmente muito frágeis, né? E eles podem também trazer um risco ao operador. A manutenção, a gente sabe que é cara, às vezes demorada, ou às vezes nem acontece, né? E muitos colegas podem ser prejudicados. É importante sempre antes de ligar na tomada verificar as voltagens dos equipamentos e uma dica muito importante, leiam o manual de instruções. É onde a gente, né, às vezes acha que sabe sobre o equipamento, mas é onde a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, né? E não custa abrir o manual de instruções e se informar sobre, né, aquele equipamento que a gente vai trabalhar.
Isso vai ser bom para a segurança nossa, dos nossos colegas e também para o bom resultado dos nossos trabalhos. A regra número 10 é nunca aquecer vidrarias fechadas. A gente sabe, né, que tem uma expansão desses compostos voláteis, então essa vidraria pode explodir. As vidrarias que a gente trabalha, elas são bastante resistentes, as vidrarias de laboratório. Mas, né, quando a gente aquece e tem essa expansão, a gente pode ter uma explosão, e é o que a gente quer evitar. A regra número 11 é, quando a gente for trabalhar com compostos voláteis ou perigosos, usar a capela. A capela é um equipamento de proteção coletiva e extremamente necessária quando a gente for, né, utilizar, né, fracionar reagentes perigosos, soluções perigosas. A regra número 12 é nunca utilizar vidrarias rachadas ou com defeitos. Essas vidrarias rachadas ou com defeito, elas oferecem um risco ao operador, elas também podem oferecer um risco aos equipamentos que vão ser utilizados com aquelas vidrarias. A gente pode acabar perdendo o material, perdendo a nossa amostra, perdendo o nosso experimento, né? Então perdendo também a precisão analítica, mesmo que ela não se quebre durante o experimento. E é importante saber que quando a gente quebra, né, uma vidraria, a gente tem que descartar ela limpa, né? Então isso já vai oferecer um perigo de tu ter que limpar uma vidraria quebrada, tá? Então torna tudo ainda mais perigoso. A regra 13 é sobre não trabalhar sobre efeitos de psicoativos. Sejam eles álcool ou drogas de recreação, sejam medicamentos que têm efeitos colaterais, como por exemplo, né, o Phenergan e o Rivotril. Então, se tu está tomando algum medicamento, é importante ler nos efeitos colaterais e avisar os colegas sobre esses possíveis efeitos, né, quando estiver fazendo um experimento no laboratório. A regra número 14, a última do nosso módulo 1, é o cuidado ao sair do laboratório. Os EPIs, principalmente o jaleco, como está exemplificado aqui nessa foto, ele é para ser usado dentro do laboratório. Então não pode sair no corredor, ir no bar, tomar café ou no banheiro com o jaleco. É necessário tirar o jaleco, deixar ele no laboratório e se ausentar. E depois, quando retornar ao trabalho, recolocar o jaleco. Também é importante desligar os equipamentos que não fiquem ligados, né, quando a gente se ausenta do laboratório, verificar as torneiras, verificar as válvulas de gás, que devem ser totalmente fechadas, fechar as janelas, apagar as luzes, né? E caso a gente deixe um equipamento ligado e uma reação ocorrendo, a gente tem que identificar, colocar o nome da pessoa responsável, o telefone de contato, né? Dizer quanto tempo vai ficar aquela reação ali. É muito importante isso. Todas essas regras que eu falei, elas vão ajudar a tornar o nosso laboratório um ambiente mais seguro e, como eu já mencionei, elas vão impactar nos resultados dos experimentos. A gente vai ter melhores resultados do nosso trabalho. Essas são algumas referências que a gente utilizou para preparar esse módulo 1 e muito obrigada a todos.